Olha, Conde, eu vejo que a estratégia do Lula é de montar um governo de salvação nacional, né? Quer dizer, não é um governo de esquerda, não é um governo de transformações profundas estruturais, é um governo que tenha que garantir o que ele está prometendo: um prato de comida 3 vezes ao dia, não é? Educação e saúde e a reconstrução da democracia no Brasil. Isso é uma plataforma bastante genérica, capaz de abrigar nesse mesmo guarda-chuva posições de centro, posições até de uma direita mais civilizada, mais moderada. Não é? Então, eu acho uma estratégia muito inteligente, não é? Mas também não é uma estratégia de grandes mudanças. Quer dizer, nós temos que pensar que o período que se abre é um período em que a economia não está bem, não é? Em que é diferente, o Lula tem sinalizado isso, é diferente de 2003, não é? Mas o fato de estar se fazendo um esforço de aglutinação de uma base é porque, na verdade, o executivo não governa se não tiver maioria no Congresso. Veja bem que essa é uma questão que não é tão discutida, não é? Mas ela é fundamental. Se nós não tivermos a capacidade de ter no Congresso uma votação expressiva que garanta a afirmação desses direitos, né, o executivo vai ficar muito limitado nas suas ações, ainda que tenha espaço para isso. Né? Por exemplo, não dá para regular os meios de comunicação de massa, mas dá para investir maciçamente na criação de uma BBC brasileira, que o governo poderia fazer isso diretamente, sem passar pelo Congresso. Né? Então, há espaço para isso. Mas a construção é uma construção, vamos dizer assim, de uma aliança que está envolvendo também diferentes níveis. A ideia da criação da federação articulada pelo PT de partidos é uma aliança para 4 anos, com um programa comum em que todos vão ter que caminhar juntos nesses 4 anos acima desse compromisso comum. Já pode haver outra natureza de alianças que são mais eleitorais, né, em partidos, como, por exemplo, agora em Pernambuco, o PT parece que está recolhendo a candidatura do Humberto Costa para governo para fazer aliança com o PSB. Né? Então você tem coisas assim, mas uma das coisas que mais me chama a atenção é a tal da reunião com os 3.500 militantes que você noticiou. Né? Há alguns dias atrás surgiu também a notícia de que o PT está querendo criar 5.000 comitês eleitorais para atuar durante a campanha e depois da campanha. Né? Veja bem, uma das coisas que fez com que o PT se tornasse o maior partido do Brasil, né, e foi no início a sua capilaridade, vinda da relação com os movimentos sociais, vinda da relação com os sindicatos e vinda da relação com as comunidades eclesiais de base. Né? Nessa capilaridade, o PT estruturou naquela época, na sua origem, no começo, os núcleos de militantes. Né? Núcleos de militantes profissionais, tinha núcleo de assistência social, núcleo de metalúrgico, tinha até núcleo de sociólogo, entende, né? E núcleos de bairro e núcleos de local de trabalho. Né? E esses núcleos tinham uma vida e uma interação com a estrutura do partido, né, que trazia para dentro do partido a agenda do povo e desses sujeitos coletivos. Então, essa ideia de ter os 5.000 comitês eleitorais, que vão atuar, inclusive, depois das eleições, me parece uma tentativa de recuperar um pouco essa capilaridade que o PT perdeu, não é? Quando começou a fazer a política institucional e deixar de lado a sua articulação com os movimentos sociais e com a vida. O Mano Brown lembrou isso, né? Precisa olhar Foi mais para o Mano Brown. pulmão. Quer dizer, ele tem razão. Né? E se o PT Tem estiver toda razão. Aliás, aprendendo o Lula deu a olhar razão a mais, ele nesse. então. E se o PT estiver aprendendo com o Mano Brown e realmente fizer esse envolvimento mais próximo do povão, né, aí sim o peso no Congresso para as votações vai ser combinado. O peso das bancadas junto com a mobilização da rua. Aí você consegue. Né?
Porque não vamos nos iludir que nós não estamos falando só no Bolsonaro. Continua havendo setores importantes empresariais que não dão bola para os desastres que o Bolsonaro faz, mas continuam gostando da política econômica que está aí e que, por exemplo, destituiu os direitos do trabalho.